A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um pequeno curso do livro de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 38 e nessa aula 38 nós vamos meditar em Provérbios capítulo 21. No versículo 1 está escrito que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Todos nós sabemos que os reis governam de forma soberana sobre os seus territórios. Eles têm o poder supremo nos seus países. Porém, o versículo 1 nos mostra que, assim como Deus permite que caia o tronco de uma árvore ou permite que aconteça um evento na natureza que desvia o curso de um rio, assim também Deus pode facilmente converter o coração do rei, que aqui nessa passagem está se referindo a quem governa. Quem governa pode ser um governador, um presidente, um prefeito, pode ser o dono de uma empresa, pode ser o líder do departamento que está acima de você dentro do lugar em que você trabalha, pode ser o dono da empresa onde você trabalha, pode ser qualquer pessoa que exerça poder. Você pode estar em uma situação em relação a alguém que governa, que tem poder e que lidera, em que você não está bem. Mas o que Deus está dizendo nesse versículo é que se você pedir a Deus para inclinar o coração dessa pessoa para que te veja com bons olhos, Deus pode converter e mudar toda a situação. Isso não significa que ele o fará. Deus, ele sempre faz o que é melhor para cada um dos seus filhos. Para você, talvez seja um tempo de prova, para que você saia dessa empresa em que você trabalha para apresentar o currículo e migrar de trabalho para uma outra porta melhor. Pode ser que você esteja passando por um tempo de provação, onde Deus está testando, trabalhando a sua paciência. Pode ser que Deus queira trabalhar algum outro aspecto do seu caráter. Então, é necessário que você converse com Deus e peça que Ele confirme qual o motivo pelo qual o seu líder está fazendo o que está fazendo. Em Romanos 8:28, Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele escreveu que são todas as coisas mesmo, inclusive as provas. Assim como Deus queria se mostrar mais de perto para Jó e permitiu que ele passasse por provas que ele, durante o processo, não entendeu, mas eram provas que tinham o propósito de que ele conhecesse mais a Deus. Então, Deus poderia ter, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, ter poupado Jó daquela prova, mas foi da vontade de Deus, do coração do próprio Rei dos Reis, que ele passasse por aquela provação. Então, quando você estiver passando por uma prova em relação a alguém que reina e governa sobre a sua vida, entenda o caminho de Deus na sua vida. Talvez ele queira que você saia dessa empresa em que você está, em que uma pessoa menos qualificada foi promovida e você foi deixado de lado. Talvez a tua qualificação maior já indica que é a hora de você sair dessa empresa e montar o seu próprio negócio. Comece a verificar o que falta para que você seja o dono do próprio negócio. Deus escolheu o seu povo para ser cabeça e não para ser cauda. Muitas pessoas pensam apenas em ficar o tempo todo
trabalhando como empregadas de outras pessoas com uma anotação na carteira de trabalho, com um sistema da CLT. Mas você pode mais. Você está ouvindo essa palavra e pensando, eu posso? Sim, você pode mais. Você pode inspirar as pessoas também à sua volta para que comecem a pensar em empreender. Mas eu vou empreender como? Comece pela oração. Diga a Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor me mostre caminhos para que eu possa empreender. Que o Senhor me coloque pessoas no caminho para que possam me dirigir os passos, que eu possa encontrar palestras, cursos, congressos, eventos, onde eu possa, de acordo com as minhas limitações e de acordo com as minhas habilidades, a entender o que eu preciso para começar a empreender. Deus, ele lhe ajudará. Deus, ele te dará a orientação sobre o que fazer e como fazer. Versículo 2: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Muitas vezes você está por um caminho e você pensa que você está na rota certa, mas Deus sabe o que está dentro do seu coração. Deus sabe o que está lá no fundo do seu coração. Tem coisas que nem mesmo nós sabemos ao nosso próprio respeito. Jó, por exemplo, não sabia que ele ainda não conhecia Deus de perto. Nos últimos capítulos ele fala, eu achava que eu conhecia Deus. E ele diz, mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó diz que agora, depois de toda a prova que ele passou, os meus olhos te veem, ele quis dizer, agora eu entendi que o Senhor é soberano. Durante todo o livro de Jó ele fala, eu não entendo por que eu estou passando por esse sofrimento. Ele poderia me matar, ele poderia me tirar a vida, ele poderia, mas ele me mantém nesse sofrimento sem que eu entenda o motivo e a razão. Quando ele chega no final do livro e Deus, lá no capítulo 38, começa a perguntar para Jó, aonde você estava quando eu criei os céus? Fala para mim, como foi que as estrelas foram criadas? E Deus começa no capítulo 38 de Jó a fazer muitas e muitas perguntas. E Jó não tem resposta para nenhuma pergunta, e o que Deus está mostrando para Jó é que ele era muito maior do que ser apenas um Deus bondoso que entregava para ele riqueza, filhos, esposa, amigos e aquela vida tranquila e muito confortável que Jó tinha, porque ele era o homem mais rico da sua terra na sua época, que é o que o capítulo 1 revela. E de repente a vida dele sofre uma mudança tão radical. Em um dia ele perde todo o seu patrimônio, em um dia todos os seus filhos morrem, em pouco tempo depois ele está cheio de doença, no meio da terra precisando catar caco de telha para raspar a pele do seu corpo, e ele olha aquilo e pensa o tempo todo sobre a vida dele. Mas ele não expande os seus olhos para ver que Deus, na verdade, governa sobre os céus, sobre a terra, sobre os animais, sobre o universo,
sobre o Leviatã, que é um ser que mora nas profundezas do mar e que tem uma capa tão forte que ninguém pode destruí-lo. E Deus começa a fazer perguntas sobre toda a criação, sobre todo o universo, dizendo para Jó: onde você estava quando eu criei todas essas coisas? Jó vivia no seu mundo bonito e confortável, agradável para ele e para a sua família. Mas depois que Deus faz essas perguntas, ele percebe: eu não conseguia ver a imensidão de quem é Deus. Para mim, Deus era aquele que cuidava da minha vida, da minha família e do meu patrimônio e me permitia ter uma boa vida. Então Deus, que já sondava o coração de Jó, já sabia que ele era fiel. Quando coloca Jó em prova, realiza dois propósitos. Prova para a humanidade que é possível continuar fiel e amar a Deus, mesmo no meio das provações, porque Jó nos traz essa lição. Ele serviu como o modelo, como o exemplo de quem se manteve fiel a Deus. Em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Esse foi o primeiro propósito em que Deus humilhou Satanás, revelando que quando o ser humano quer amar a Deus acima de tudo, e ele coloca isso no seu coração, ele honrará a Deus. Ele é um modelo para que nós possamos continuar a seguir a Deus. E o segundo propósito foi mostrar para Jó o quão imenso ele é. Deus sabia que Jó tinha um receio. No capítulo 3 de Jó, ele fala: tudo o que eu temia me sucedeu. Ele tinha um medo de que o mal pudesse vir sobre a sua vida e como ele reagiria. Deus sondou o coração de Jó e também permitiu que ele passasse pela provação para que depois do processo ele encontrasse o próprio Deus. E esse objetivo foi concretizado porque Jó fala: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Deus sondou o coração de Jó, e Jó, na sua visão, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Na visão de Jó, a vida era apenas isso, ele estava no caminho reto. Na visão de Deus, sondando o coração de Jó, Deus falou: eu vou te dar uma visão nova, eu vou te dar um caminho novo, eu vou te mostrar, no meio da provação, que eu sou imenso e você vai me conhecer em um outro nível, em uma outra dimensão de intimidade. Então, o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ainda nesse versículo 2, quando uma pessoa anda com você e ela para de ser amiga sua, não se preocupe com as amizades que vão. Ainda que você esteja namorando uma pessoa e essa pessoa de repente termina com você, não se preocupe com esse namoro que se foi. Ainda que você esteja numa empresa e de repente aquele líder, aquele dono da empresa demite você, não se preocupe com essa demissão. A tendência do ser humano é olhar para aquela situação que é adversa como se fosse o fim, mas na verdade isso é o começo. Quem sabe o seu coração era reto com essa pessoa que você namorava, mas essa pessoa, na verdade, estava com você não de todo o coração, mas pensando em usar você de alguma forma, e Deus lhe deu o livramento dessa situação. Só o fato da pessoa ter terminado com você
já indica que não era a pessoa para você. Se ela teve a coragem de terminar o relacionamento, o namoro com você, é porque o coração dela não estava inclinado para o mesmo caminho que o seu. Talvez você tenha feito planos e tenha sonhado pensando assim: o meu caminho está reto, mas Deus é que sabe o que é melhor para você. Talvez aquele patrão, aquele líder da empresa que te fechou uma oportunidade, não valoriza você. Está mostrando com a atitude dele que, para ele, você não tem tanto valor. Então, se a pessoa não te valoriza, é hora de você se valorizar. E Deus permite que a pessoa faça isso e que você passe por essa situação para que você desperte, para que você acorde, para que você corra atrás das outras oportunidades novas para a sua vida. Então é hora de você abrir os olhos e dizer: Deus, me dá a sua visão a meu respeito. Talvez você não está se valorizando. Deus vê você como um gigante, vencendo e ganhando espaço para fazer o seu próprio negócio e você se vê pequeno. Você olha para você e fala: mas eu não posso. Eu não tenho habilidades. Se você não tem, comece a buscar as habilidades. Faça amizades com pessoas que possam ajudar você a crescer em alguma coisa que te abra caminho para que você possa ser o dono do seu negócio. Confie em Deus. Deus é criador dos céus e da terra. Ele criou todo o universo. E se ele criou todo o universo com a beleza, com a profundidade, com a imensidão que ele criou, ele também pode lhe ajudar a criar o seu próprio negócio e lhe dar a provisão de tudo aquilo que você precisa. Você não precisa depender de outras pessoas. Você não precisa depender do Estado para que te forneça aquilo que você precisa. Porém, se você se colocar nessa condição, Deus, que sonda os corações, vai permitir que você viva essa vida com limitação e com restrição, porque Ele olha para você, Ele sonda o seu coração e Deus sabe que dentro de você não está vendo, ou não está disposto, ou não está disposta a mudar os caminhos. Tudo vai depender daquilo que você vai fazer. Tudo vai depender da decisão que você tomar. Tudo vai depender da sua atitude, de você se levantar e dizer: Deus, eu quero um caminho em que o Senhor é o meu rei, o meu patrão, o meu líder, o meu chefe, aquele que mostra o caminho. Sonda o meu coração, que eu estou com medo, que eu não sei o que fazer, que eu nem sei como começa o negócio, que eu tenho medo de falir, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de errar, mas me ensina a seguir. Deus vai sondar o seu coração. E nessa sondagem, você vai sendo tratado por Deus até que você consiga alcançar os seus objetivos. Versículo 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Muitas pessoas vão à igreja e pagam promessas de que vão oferecer para Deus uma grande quantia em dinheiro se acontecer um fato na sua vida, de que vão pagar uma promessa de ficarem um certo número de dias em jejum, ou que vão frequentar um certo número de dias a reuniões e cultos. Mas Deus não está tão preocupado em que você faça sacrifícios. Deus está mais preocupado que você ouça a palavra dele e que você execute a palavra.
Quando o versículo 3 fala que fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor, o fazer justiça é praticar a palavra, é fazer o que é certo. Julgar com retidão é nunca julgue uma situação. Quando você está em uma posição de julgamento, julgue as pessoas, julgue as situações de forma correta. Olhe qual é a legislação, olhe qual é a instrução, olhe qual é o critério de correção que deve ser adotado e siga as instruções. Não julgue as pessoas com pessoalidade, com sentimento, com emoção. Quando você olha para o seu filho e um terceiro, que esse terceiro fez a coisa certa e o seu filho precisa receber o castigo, dentro do seu negócio, dentro de alguma situação, é necessário que você discipline o seu filho e que o terceiro que fez aquilo que é correto seja premiado por ter feito aquilo que era correto. É difícil quando envolve os nossos familiares. Nós tendemos a favorecer os familiares e justificar os seus erros. Mas é necessário julgar com retidão. Até porque quando você julga com retidão o seu filho, que é o seu filho, cresce na disciplina, aprende o que precisa ser aprendido e entende que a vida é sobre fazer a coisa certa, não sobre ser o filho do João, da Maria, que vai receber a proteção do João e da Maria, mas sim sobre fazer a coisa correta para que na vida ele seja bem-sucedido. Versículo 4 fala assim: olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Então, o olhar altivo e o coração orgulhoso falam sobre o mesmo pecado, o pecado da arrogância, o pecado da soberba, do orgulho, da prepotência, de julgar que é melhor ou superior do que o próximo. O olhar altivo é a manifestação do orgulho por meio daquele olhar para o próximo de cima para baixo, olhando para o próximo como se o próximo fosse pequeno. Algumas pessoas já passaram por essa experiência de se depararem com um orgulhoso, com um arrogante, que olha para a outra pessoa de cima a baixo, reparando na roupa que a pessoa está usando, no calçado que a pessoa está vestindo, nos ornamentos que a pessoa está portando. Presta atenção nas marcas, se as pessoas estão usando certas marcas e elas classificam as pessoas dizendo: essa pessoa é inferior. São pessoas que têm olhar altivo. E existem aquelas pessoas que camuflam, que fazem distinção entre as pessoas. Elas escondem o olhar altivo, mas lá dentro, no coração, elas carregam orgulho. Tem até algumas pessoas que se vestem de forma simples, que caminham de forma simples, que aparentemente são pessoas simples, mas quando você começa a conversar com elas e elas começam a falar aquilo que está no seu coração, você percebe que elas são orgulhosas. Elas dizem: você está vendo aquela pessoa? Aquela pessoa não sabe nada. Eu sei tudo e ela não sabe nada. Estão mostrando o seu orgulho. Então, Deus abomina qualquer forma de orgulho. Por isso que o versículo 4 fala: o olhar altivo e o coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. A lavoura dos ímpios significa o trabalho que os ímpios realizam. Deus não coloca nenhum trabalho nas nossas mãos aqui na terra para que nós venhamos exclusivamente a pensar em nós. Tem muitas pessoas que montam um negócio e o objetivo é: vamos aumentar as vendas porque nós queremos ficar ricos. Até o trabalho que essas pessoas fazem é pecado. Pecado significa que está fora do objetivo, fora do alvo de Deus. O alvo
Quando Deus dá um trabalho, um empreendimento para nós, é para que nós venhamos a servir o próximo. Assim como nós queremos ser bem atendidos e nós queremos ter a disponibilidade de serviços, de produtos e de bens para o nosso bem-estar, as outras pessoas que estão na Terra também desejam isso. Então, quando uma pessoa tem um empreendimento, uma lavoura, seja uma videira para o fornecimento de uvas, para o fornecimento de sucos de uvas, para o fornecimento de vinhos, seja a plantação do cereais, seja do arroz, seja de legumes, seja de frutas, todas essas lavouras precisam ser lavradas com o propósito de se fazerem colheitas, com o propósito de servir ao outro. Antes de se colher o fruto da riqueza, para se ter a provisão da própria vida, é necessário ter essa percepção. O Senhor é bom, Ele me deu essa lavoura e que bom que eu posso servir ao meu próximo, oferecendo essa alegria, essa felicidade de ter essa lavoura. E a partir dessa percepção do serviço ao próximo, colhendo os frutos, que são os lucros, os resultados da venda, você cumpre o propósito de Deus. Deus não compactua com a arrogância, com o orgulho e com o trabalho que é feito exclusivamente para se colher riqueza para si, sem ter a visão de que os dois mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o próximo como a você mesmo. Então ame o próximo como a você mesmo. Ao vender qualquer produto, pense: eu estou realizando essa venda porque esse produto vai ser muito bom para a pessoa que vai comprar. E eu vou ter um lucro também que é bom e que me satisfaz, porque eu sei que ao vender esse produto essa pessoa se realizou. Não pense em trapacear, passar a perna nas outras pessoas, enganá-las, pensando apenas em receber o seu lucro, em receber a sua vantagem. Não pense em consertar aquilo que você vende de maneira parcial, para que funcione só por um tempo, para que você efetue a venda para a pessoa sendo desonesto. Quando você age assim, a sua lavoura, o seu trabalho é pecado, porque está fora do propósito de Deus. Tudo que está fora do propósito de Deus significa caminho errado, e o caminho errado é o que significa pecado. Verso 5: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os pensamentos de todo apressado tão somente à pobreza. O diligente é aquele que projeta as coisas, é aquele que estuda como funciona um negócio e depois que ele estudou aquele negócio é que ele toma suas atitudes. Toma as suas atitudes tomando e ouvindo conselhos de pessoas que já passaram por aquele caminho. Aquele que é diligente, ele busca instrução, conhecimento, ele busca desenvolvimento de habilidades, habilidades necessárias para fazer aquilo que ele quer funcionar e dar certo. Então o diligente ele busca habilidades, ele busca instrução, conhecimento, informação, ele busca conselho, conversando com outras pessoas que são bem-sucedidas naquilo que ele pretende fazer para falar sobre os desafios daquele seu objetivo. Os pensamentos do diligente fazem ele pensar em: eu preciso acordar mais cedo, eu preciso investir mais tempo no começo desse negócio para que ele funcione até que eu tenha o domínio dessa situação. Então, pensando dessa forma e agindo dessa forma, o diligente, os pensamentos dele, tendem para a abundância. Agora, aqueles que são apressados, que, por exemplo, recebem
grande indenização do seu fundo de garantia por tempo de serviço e dizem: trabalhei durante 20 anos e agora tenho dinheiro para montar o meu negócio. E começam um restaurante, uma alfaiataria, uma loja de roupas ou tantas coisas, sem terem conhecimento, sem terem buscado instrução, sem terem conversado com outras pessoas daquele ramo de negócio, e elas, com toda ansiedade, com toda pressa, abrem o negócio sem terem conselho, instrução, domínio, e pouco tempo depois elas vão à falência porque elas não tinham o domínio do negócio. Então o versículo 5, ele está dizendo: seja diligente. Ser diligente leva você para a abundância, até na administração dos recursos da sua casa. O diligente é aquele que passa todos os momentos da vida com a sua abundância. Ele sabe quais são os momentos em que ele pode comprar e o que pode comprar. Aquele que é diligente, ele sabe administrar o que tem em cada tempo que vai passando na sua vida, de tal maneira que ele tenha as suas vestes, o seu alimento e aquilo que ele necessita para passar por essa vida, entendendo que existem vários processos e etapas nessa vida. Verso 6. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Versículo 7. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. E versículo 8. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Eu li esses 3 versículos juntos, o 6, o 7 e o 8, porque eles todos falam a respeito da diferença entre o caminho do ímpio, que faz a coisa errada, e o caminho do reto e do justo, que faz aquilo que está de acordo com a correção. Então aqui tem coisas que são sobre essa diferença. O versículo 6 fala que o ímpio é aquele que trabalha com o propósito de juntar riqueza, juntar tesouro, mas ele trabalha com a língua falsa. É aquele que vende um produto com defeito, de má qualidade, que vai durar pouco tempo, ele sabe disso, mas ele fica trabalhando com esse negócio, usando a língua falsa para prosperar. Então o verso 6 está dizendo: se você é ímpio e você trabalha para juntar tesouro com língua falsa, isso é uma vaidade, isso é algo vão. Você não vai se estabelecer. Você vai cair, vai cair em falência de maneira repentina, quando você menos esperar. Então, aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Se você está sendo guiado pela desonestidade, ganhando seus tesouros por meio da língua mentirosa, você corre um risco da vida. Algum cliente, alguém pode se irar com você e tirar-lhe até mesmo a vida. E um outro ponto é que morte, quando você leva uma empresa, um negócio em que você trabalha para o fracasso, isso simboliza a morte do seu sonho, a morte do seu projeto, a morte daquilo que você pensou. Então, não jogue o seu projeto para a morte. Não seja ímpio. Seja reto em trabalhar com a língua verdadeira. Procure trabalhar e vender algo que realmente tem valor para outras pessoas. O versículo 6 está dizendo: não trabalhe por juntar um tesouro com a língua falsa, com desonestidade e com mentira, porque vai levar à morte. Tanto morte física, porque alguém pode se irar com você e resolver tirar-lhe a vida, como também a morte do seu sonho. O 7 fala que as rapinas dos ímpios, ou seja, o engano dos ímpios, virão a destruí-los.
porque eles se recusam a praticar a justiça. Se você insiste em trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa, que é o que está escrito no verso 6, agindo com vaidade, você vai cair na destruição, a morte do seu sonho ou até correr o risco de vida, dependendo do que você fizer. E essa rapina, o que é a rapina? O engano, o desejar fazer a coisa errada, o querer surrupiar o que é do outro. Isso vai te destruir. Por quê? Porque você se recusa a praticar a justiça. E o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Então, se você quiser caminhar pela perversidade, você vai viver no caminho inteiro torto. Mas se você fizer a coisa da forma correta, se você resolver seguir a pureza, você vai andar no caminho da retidão. Vamos parar aqui nessa aula de número 38, porque estamos com 35 minutos. E vamos meditar nos demais versículos nas próximas aulas. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E se você, em alguma dessas mensagens, lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe especificamente o ponto que você visualizou aqui, para que esse seu amigo, esse seu familiar, esse seu parente também cresça no conhecimento da palavra de Deus. Busque sempre crescer no conhecimento de Deus, porque o conhecimento, a sabedoria vão te dar uma vida muito melhor. E Deus deseja que você tenha uma boa vida, uma vida abundante. E é por isso que, quando nós estudamos Provérbios capítulo 9, nós vimos ali que a sabedoria está convidando todas as pessoas a conhecê-la e a viver segundo os seus mandamentos para que sejam bem-aventurados. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus, amém.